Uma grande alegria de compartilhar as Escrituras com vocês nessa noite. Deus abençoe sua vida, um privilégio muito grande. Eu tive um encontro com um texto muito conhecido por mim, mas de uma nova maneira. E esse texto provavelmente é muito conhecido para você também. E ele aborda um tema muito necessário nos nossos dias. Tá? Nós vamos ler Filipenses capítulo 4, versículos de número 5 a 7. Filipenses 4, de 5 a 7, a gente vai projetar. Tá ali já. Eu só descobri que eu não... O tema está um pouquinho errado, daqui a pouco a gente vai reprisar e a gente acerta aí. Seja a moderação de vocês conhecida de todos os homens. O Senhor está perto. Não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queria que você hoje pensasse comigo sobre Deus, a vitória sobre a ansiedade. Tá? Esse é o nosso probleminha aí. Deus, a vitória sobre a ansiedade. Nós estamos vivendo um tempo em que a ansiedade, ela é, de fato, a gente pode dizer, o grande mal do nosso século. As pessoas estão ansiosas, elas estão realmente muito aflitas. E a gente não tem como enfrentar. Eu sempre li esse texto como uma orientação sobre oração. E ele não deixa de ser isso. Mas esse texto, ele revela como é que Deus pode trabalhar para que você vença uma aflição muito grande que está acometendo a humanidade toda, que é a ansiedade. Tá? Então, Deus, a vitória sobre a ansiedade. Cara, rápido, ligeiro, já resolveu o problema ali. Muito bom. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que a palavra moderação, que está aí colocada, que é epieques, ela significa que uma pessoa, ela é tolerante e ela é pacífica. E isso é que essa palavra moderação está sendo traduzida aqui. Pacífico seria uma expressão muito mais tolerante também. Perdoador são expressões para essa palavra que Deus diz. Olha, que essa paz que vocês têm, que essa tolerância, que esse espírito perdoador seja conhecido de todos os homens. Perto está o Senhor. Eu queria te fazer algumas perguntas e te colocar sobre, em primeiro lugar, se eu quero ter vitória sobre a ansiedade, eu quero a ajuda de Deus para isso, eu preciso conhecer duas expressões muito necessárias para mim, não é para os outros: perdão e tolerância. Quando a gente pensa em perdão, e quando eu, mais novo, pensava em perdão, eu sempre imaginava que alguém estava me devendo algo. Eu nunca imaginava que o perdão faz mal a quem não perdoa. Mas é assim que funciona. Quando eu não perdoo, meu coração está contaminado por algo que é multidirecional, que não só prejudica os outros, mas prejudica a mim mesmo. A falta de perdão, ela não causa um problema com a pessoa com a qual você tem um problema grave, mas causa um problema sobre você e sobre as pessoas com quem você se relaciona. Você tem paz em relação ao seu passado? Você está pacífico, como esse texto diz? O seu passado traz coisas imperdoáveis que estão no caminho. Você tem paz no presente? Você agora tem paz? Você tem paz? Você tem paz para o dia da manhã? Você está apaziguado? Seu coração está pacífico? O que fizeram comigo? Resolvi? Ou ainda continuo ligado com isso? Pior, o que eu fiz comigo? Às vezes eu preciso de perdão porque eu me coloquei em tantas situações que eu não devia estar. O que eu fiz comigo? Eu consigo perdoar? Eu consigo tratar a questão do perdão? Quase todo mundo tem problema na infância. A infância é o período do problema. Então você dizer que você não tem um problema na infância, que você não teve um problema,
e que você não teve um problema com seu pai, que ele não era perfeito, sua mãe não era perfeita, olha, desculpa, seja bem-vindo à humanidade. Todo mundo passou por isso. Algumas pessoas passaram situações muito piores. Quantas são as crianças, quais são os índices de crianças que sofrem abuso na infância? O índice é altíssimo, vocês não imaginam quão altos são esses índices, como essas coisas acontecem, e como é que eu vou viver, como é que eu vou resolver essas questões e encontrar paz? Eu preciso estar com Deus. Deus deseja que você esteja perto dele, e ele pode trabalhar seu coração. Eu queria te alertar para uma coisa que você já sabe: o rancor é destruidor. Eu não estou falando nem do ódio, eu estou falando do rancor. O rancor é destruidor. E ele vai se alojando no seu coração, vai se espalhando. E de repente, você está tomado com atitudes de vingança ou atitudes de total indiferença. E como é que você reage à vingança e à indiferença? As pessoas pensam que o avesso do amor é o ódio. Mas o avesso do amor é a indiferença. Quando o meu coração não consegue mais sentir nada por alguém. E tem gente que fica orgulhoso, dizendo: olha, eu estou de boa, aquela pessoa não existe mais. Isso não vem de Deus e não vai resolver sua vida, porque você não tem paz. Como eu posso descobrir se eu não tenho paz? Se eu ainda estou implicado com algo que eu não consigo resolver e perdoar. Se eu me remeto a uma história recente, um presente do passado, e eu ainda estou implicado com aquilo, como eu tenho paz? Se eu me remeto a algo com sentimentos de rancor, de mágoa, de ódio, como é que eu vou vencer isso? Tendo sentimentos de ódio e de rancor. Queria te dizer que quando você encontrar paz, você vai ser um fazedor de paz. A expressão, Jesus diz, felizes os pacificadores, porque eles vão ser chamados filhos de Deus. A expressão no grego lembra o inglês, que é fazedor de paz. Peacemaker, fazedor de paz. É essa a expressão grega. Quando você encontra paz para você, você se torna uma pessoa que produz paz. É o que a gente chamaria de uma cultura de paz. Gente que tem paz começa a propagar paz. E gente que não tem paz não tem como propagar paz. Sabe? Nós estamos vivendo dias em que nós precisamos encontrar como é que eu posso ter paz com Deus. É muito interessante, e eu queria te explicar isso na cultura das ovelhas. A gente fala de pastor e tal, de ovelhas, e nós não temos muita experiência com ovinos, ou seja, com rebanho de ovelhas no Brasil. A gente está acostumado com gado. Então, gado não tem nada a ver. Gado é alguém batendo, gritando atrás, e o rebanho vai correndo na frente. Não. Ovelha, o pastor vai na frente e as ovelhas seguem. As ovelhas, elas têm disputa territorial, como todo animal. E elas costumam se machucar porque elas têm, elas dão marradas, ou seja, a região da cabeça delas é muito dura. E quando elas estão muito brigando por causa de um espaço, por causa de um lugar onde elas vão pastar, elas começam a se machucar. A presença do pastor faz com que esse sentimento de destruição cesse. Por isso o texto diz: perto está o Senhor, Deus que te amou e te perdoou. Te perdoa. Ele pode trabalhar na sua vida produzindo perdão para você também, trazendo perdão para você. E porque Ele é perdoador. E Ele pode pastorear seu coração com coisas que você não consegue resolver. Queria te alertar nesse começo da mensagem que talvez você diga para você que você tem o direito ao ódio e que você tem o direito à vingança, mas eu queria te dizer que esses sentimentos são veneno. E todo mundo que põe dentro de um pote veneno está correndo risco, principalmente se o pote for seu coração. Porque o problema não é o que você sente por A, B ou C, ou pelas histórias que não se resolveram. O problema é você, totalmente envenenado por algo que não deveria habitar o seu coração. Seja a paz de vocês e a tolerância conhecida por todos. Eu queria falar uma coisa para vocês, que hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão falando que o evangelho é aquele cara que não tem tolerância, e a gente está vendo muito evangélico intolerante. Eu queria falar um pouquinho para vocês da história do Brasil.
Começo do século XX, fim do século XIX, muitos cristãos não podiam comprar, muitos cristãos chamados reformados, protestantes, não podiam comprar leite, porque não se vendia leite para quem não era católico. Isso aconteceu no sertão do nosso país, em muitos lugares. E o evangelho começou no nosso país numa expressão de tolerância. Não cabe, ou não tem cabimento hoje, o evangelho no mundo sem tolerância, sem uma capacidade de ser moderado, pacificador. Nós não fomos chamados para acusar as pessoas, nós fomos chamados para proclamar o amor de Deus onde a gente for. Essa é a grande virtude do evangelho de Jesus. E isso chocava as pessoas no tempo de Jesus, porque elas falavam: como que o senhor anda com prostitutas em volta de você, e esses caras que são ladrões, associados ao Império Romano, são cobradores de impostos, como é que você faz isso? E Jesus diz: os sãos não precisam de médico, os doentes precisam de médico. Nós somos chamados para levar paz, a verdadeira cultura de paz, que é convidar as pessoas para se ligarem a Deus. Isso é que muda o mundo. Uma ideologia não é capaz de mudar o mundo. Vida é capaz de mudar o mundo. Segunda coisa que eu queria te falar é sobre a ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Meu Deus do céu, como não andar ansioso de coisa alguma? Eu tenho milhões de problemas, como uma coisa, ou uma coisinha, ou nenhuma coisa. Como assim? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. A ansiedade nos nossos dias, ela está tomando conta de todo mundo. A vida está acelerada. Então, as pessoas estão seguindo o fluxo de ter a maior quantidade de informações que elas tiverem, que elas puderem ter, e constantemente elas estão sendo consultadas. Você ouviu falar? Se você não ouviu falar, fica chato, né? Você viu? Você ficou sabendo? Não, fiquei sabendo como. Nós estamos vendo, a pós-modernidade, ela trouxe alguns sentimentos sobre os quais nós não vamos dar conta nunca. Um dos primeiros sentimentos é que o tempo se diluiu. Então você entra na internet, a galera do game, por exemplo, não sabe se é de dia, se é de noite, que horas, ele sabe que tem uma fase para vencer. Que horas que ele conseguiu vencer aquela fase, pode ser amanhã. A internet, ela dilui o tempo. A vida dilui o tempo. Então a gente tem uma sensação de que nós somos atemporais, que as coisas não acontecem no tempo. E as informações vindo de todas as partes do mundo, então, agora está amanhecendo, né? Lá no Japão, e você pode ter informações. Então, as pessoas estão achando que elas são atemporais. E elas têm uma sensação de presença global. Você tem essa sensação, eu também tenho. Nós estamos em todo lugar. Sabe como que chama isso? Onipresença. Sabe o que é isso? É uma sensação divina, que eu e você não vamos segurar essa bronca. Segunda coisa que eu quero te dizer é que a gente tem uma sensação de ter um conhecimento irrestrito. Então hoje o conhecimento está espalhado, você tem acesso a muitas informações. Só que as pessoas elas se contentam em uma informação rasa e espalhada por toda parte. As pessoas estão super no raso, mas elas têm uma sensação, nós temos uma sensação de um conhecimento muito amplo, muito irrestrito. E quando a gente não sabe, a gente digita. Isso chama-se onisciência, é a nossa próxima sensação, ter todo o conhecimento. E como a gente não dá conta de viver essa vida, a gente tem que acelerar. E as pessoas estão aceleradas. E eu queria dizer que se você gosta de velocidade, quando você acelera, os detalhes, eles vão diminuindo. Sabe? E você começa a não ver os detalhes. Por quê? Porque você não percebe mais. Está tudo rápido demais. Quando você está muito acelerado, o que acontece é que os detalhes, eles ficam abandonados para trás em prol da velocidade. Então muitas pessoas estão querendo encontrar uma resposta para a sua ansiedade. E eu queria te dizer nessa noite que talvez a resposta esteja na sua frente.
Mas para você ver, a velocidade tinha que ser 1/100 do que você está guiando a sua vida. Por quê? Porque você não encontra a resposta. Você entrou num ciclo e a gente continua vivendo numa rapidez e eu não sei qual é o caminho, porque eu perdi a direção por causa da velocidade. Quando você está indo depressa demais, você pode estar usando o Waze, mas você atropela o Waze e já começa a ouvir aquele sinalzinho que você passou do caminho. E pode estar acontecendo com você. Isso não vai resolver. O problema da aceleração do nosso pensamento não quer dizer que você pensa muito, quer dizer que, aliás, que você pensa bem, quer dizer que você pensa muito, mas talvez não esteja pensando no que é essencial. Quando você está muito acelerado e você começa a ficar ansioso, você não vê bem, não escuta bem, não toca bem e não sente a fragrância bem. Por quê? Porque você está fora do padrão do que era o plano de ter paz com você mesmo. E aí você está ansioso para ver o que vai acontecer. E as pessoas estão ansiosas. Quais são algumas manifestações de ansiedade? Irritação, insônia, quem não tem problema para dormir, ausência de pensamentos pacíficos, sabe? Você está sempre pensando e você está aflito, mas acima de tudo, a falta de sentido para a sua vida, de sentir que sua vida está completa. Nós temos o tempo inteiro uma necessidade de nos comparar uns com os outros. Por quê? Porque a gente quer ter a completude que o outro aparentemente tem. E isso gera mais ansiedade. Sabe, nosso sentimento egocêntrico de que nós precisamos estar acima dos outros vão nos tornando reféns do mundo que a gente criou. O nosso próprio mundo. E aí a gente não pode chorar mais. Porque se a gente chorar, como é que fica? Você não pode fracassar. Pelo menos se você fracassar, é bom que ninguém veja. É assim que as pessoas estão vivendo, é assim que eu e você estamos chamados para viver. Nós não podemos de maneira nenhuma falir e nós não podemos expor nossas tragédias pessoais. Porque numa cultura de gente super bem resolvida, nós não podemos ser os únicos não resolvidos. E quando você chega em casa e você vai dormir, você não consegue dormir, porque a realidade se impõe contra a mentira que você está vivendo. Não é exatamente isso. Você não precisa ser bem sucedido, ou você não precisa viver uma vida divina como você está propondo viver. Você não é isso tudo, e você não vai conseguir ser isso tudo. Queria falar para vocês sobre o que é a palavra ansiedade, o que ela vem, de onde ela vem, qual é a origem. No latim, no grego e no indo-europeu, a ideia é a mesma. Ansiedade ou angústia vem da palavra angustus, ou seja, de um lugar estreito, onde você não cabe. Estar angustiado, para o homem antigo e também para o hebraico, é a ideia de que alguém está num lugar muito estreito que ele não cabe. E ele não consegue sair. E quando você está num lugar muito estreito, falta luz, falta ar, que é mais ou menos a sensação de quem está vivendo a ansiedade em forma de depressão, síndrome do pânico, porque ele não dá conta de resolver esse lugar onde se colocou. É a ideia de eu estar preso e não conseguir sair. É a ideia do aprisionamento do seu próprio eu. Você tem metas que você não consegue atingir. E você tem um desejo de se libertar que você não consegue concluir. Muito bem. Isto posto, uma vez que a gente colocou isso, o texto nos dá algumas referências. Vamos voltar aí para o verso de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Muito bem. Queria te dizer que a palavra petição ou oração ela é uma coisa muito interessante. Ela chama você para falar com Deus. Eu não sei se você quer ser uma pessoa muito espiritual quando você for falar com Deus. Mas quando você quiser falar com Deus, e aí o Gilberto Gil vai compor uma das canções mais incríveis que diz o seguinte: olha, você tem que ser você mesmo, mas você tem que seguir alguns caminhos de ser você mesmo. Abrir seu coração para com Deus é escutar a sua própria alma quando você ora, quando você fala com Deus. Oração não é uma repetição, é uma fala.
Talvez se você está ansioso ou aflito, uma das primeiras coisas que você tem que aprender durante a noite é abrir seu coração para falar com Deus, que criou você, que deu tudo que você tem. E abrir seu coração significa falar com Ele, falar o que está acontecendo, falar real, não falar o que você gostaria que fosse, ou não tentar ser o que você gostaria de ser, mas não é. É melhor jogar real com Deus. E quando você orar, você vai falar, escutar o que você está dizendo. Isso pode ajudar e curar você, principalmente da sua solidão. Também queria dizer uma coisa muito interessante. Quando eu for orar com outras pessoas, se você nunca foi ter essa experiência, é muito legal. Sabe por quê? Porque eu escuto o que pessoas de Deus dizem em oração, movidas por Deus. E eu falo, meu, que louco é isso. Como que esses caras estão falando isso? Que oração é essa? Imagine que você fosse orar com Davi, com Moisés, com Samuel, com Paulo. Muito bem. Eu e você somos chamados para aprender a orar. Eu queria te falar uma coisa para os homens aqui. Já conheci homens de oração, mas eu conheci muito mais mulheres de oração. Tá? Uma experiência que para nós homens aprendemos com elas. Conheci tantas mulheres de oração, cara. E eu fico, quando eu vejo uma mulher de oração, uma pessoa que ora, que fala com Deus, eu fico ligado, falando, ó, Deus está cuidando dessa casa, dessa igreja, dessa região, porque essa mulher está aqui. Essa mulher aqui é diferenciada. Essa mulher aqui é uma mulher que está ligada com Deus. E eu e você somos convidados para isso. Queria te dizer nessa noite, e queria fazer uma definição do que é oração. É derramamento. É entornar quem você é diante de Deus. E não quem você gostaria de ser. E não simplesmente dizer coisas que você gostaria de falar, mas falar a real com Deus. Só isso pode mudar a sua vida. Quem é que disse isso? Jesus. Jesus disse que tinha um indivíduo pecador que entrou na igreja, batia no peito, lá no fundo da igreja dizia, ser propício a mim, pecador. E um outro contava vantagem lá na frente, dizendo, eu sou melhor que todos os homens, dou o dízimo, dou grana, ajudo. E Jesus disse que aquele primeiro, aquele que estava no último lugar, saiu justificado, enquanto o primeiro orava de si para si mesmo. Quero te dizer que derramar-se é deixar que a sua angústia encontre abrigo em Deus, ou se esvaia em Deus. Eu preciso enxergar o quanto eu estou fechado. Quando eu estou angustiado, eu estou fechado. E quando eu estou fechado, eu não vejo. Então, abra o seu coração. E quando você se abrir, vai acontecer uma coisa incrível. O inverso de angústia, para a cultura do homem antigo, era amplidão, que vem da palavra platô no grego. Lugar alto onde você vê grandes distâncias. O salmista Davi, em uma das canções do Salmo 61, ele diz o seguinte, Senhor, me põe uma rocha que é alta demais para mim, eu não posso chegar a ela. Me leva para esse lugar alto, porque eu não chego lá por minha própria conta. Então eu quero te dizer que Deus quer abrir seus olhos. Ele é maior do que as cadeias que você pode estar aprisionado, e Ele pode abrir seus olhos. Queria te dizer, em segundo lugar, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Eu queria te explicar sobre esse vídeo, que você vai ver agora, que ele é apartidário. Por mais que você escute alguma coisa e fique imaginando que tem um viés político, não tem. Mas ele fala de uma realidade do Brasil que você precisa ver, que é de hoje, tá bom? O que vocês caçam para comer? Para comer, a gente caça pequenos passarinhos, aí a gente mata serinha. Então essa é a carne de hoje. É gostoso? Com a crise econômica, o governo diminuiu a arrecadação, gastou menos em programas sociais. Minha filha morreu de fome, sim. Foi verdade, que eu não tinha como viver sozinha. Fome Zero.
O Brasil que come, ajudando o Brasil que tem fome. Se não fosse bom fome, não morreria de fome, quando não tem condições. É difícil a comida aqui? É. Vocês já passaram fome? Já? Todas vocês? Queria dizer para vocês uma realidade no nosso país: ainda tem gente passando fome. Não importa o governo que se estabelece, tem gente passando fome no nosso país. Esse vídeo que eu escolhi para vocês é muito recente, tá? E não tenha dúvida que tem gente passando fome. E eu não sei se você já viveu em lugares onde as pessoas passam fome. Eu não posso dizer que eu tive o privilégio, mas foi algo que mudou minha vida. Ver isso. Imaginar isso e tentar mudar o mundo de alguma forma. Queria te dizer que isso só suplica quem está num estado de muita pobreza. Eu passei esse vídeo para te explicar o que é súplica. E te dizer o seguinte, que a gente não sabe como muitas vezes vencer a nossa crise de ansiedade, porque a gente não chegou a uma situação de ter que implorar a Deus que nos ajude. E eu queria te dizer que isso não é ruim. Sabe por quê? Porque a humildade, ela te coloca no lugar onde Deus deseja que você esteja. A humildade, ela te ajuda de uma forma muito especial. A Clarice Lispector, ela dizia que a humildade te devolve o objeto que você tanto tenta descrever. Ser humilde diante de Deus e reconhecer o que não está acontecendo na sua vida vai ajudar você a ser curado e a ser transformado nessa crise de ansiedade que você está vivendo. Deus quer trabalhar. Quando você se torna humilde diante de Deus, você começa a entender algumas coisas. Que você não é isso tudo, que você não pode tudo, e que você não tem tudo que você imagina que você tem. Suas conexões não resolvem seus problemas. Todos eles. E você não tem, não pode e não é diante dele. Um dia, você pode continuar arrogante na sua vida, mas você vai entender que tudo que você tem veio dele. E quando eu falo em implorar, a gente é educado para não implorar, para não pedir, para não suplicar. Por isso, quando a gente fala que a gente vai implorar algo a Deus, a gente não sabe o que é isso. Porque a gente nunca precisou disso. A gente nunca teve desesperado o suficiente para entender isso. Mas talvez você esteja. E você precisa entender que uma boa igreja é uma igreja que aprendeu a suplicar a Deus, a implorar ajuda. E gente que quer andar com Deus aprendeu a se colocar humilde para entender a vida melhor. A humildade faz parte do caráter cristão. E Deus disse uma coisa muito interessante: eu habito com o aflito, com o contrito de coração. Eu habito com essas pessoas. Por quê? Porque você se coloca pronto para receber ajuda com ações de graça. Vou falar uma coisa que eu sempre falo. Pensa aí, 5 heróis brasileiros. Ok? 5 heróis na sua cabeça. Legal? Fácil de responder. O médico que está no posto de saúde sem condição alguma, há 20 anos atendendo pessoas. A professora numa dessas escolas que não tem absolutamente nada, nem nós chamaríamos de escola, e está dedicando a vida inteira dela lá. Quem ensinou você a ler? No Brasil, herói bom é herói morto. Cara bom morreu. Isso é da nossa cultura luso, sempre muito deprimente, sempre terrível. E nós, quando temos que agradecer a qualquer pessoa, a gente tem uma imensa dificuldade. Você quer ser livre da ansiedade? Entenda que Deus cuidou de você. Deus está cuidando de você, cara. Deus te ajudou muito.
Eu estou na pior. Você está na pior? Legal. Não é legal. Não é que você quer estar na pior. Mas Deus ajudou muito. Você está aqui onde você está. Ajudou muito. E você precisa entender e aprender a dizer obrigado. Quem tem filho, luta para o menino dizer obrigado. Fala obrigado. Isso aí. Vocês estão se treinando bem. Como é difícil isso. Então, tem que treinar. E tem cara que está velho e não sabe dizer obrigado. Quando eu estou angustiado, eu não vejo cenários positivos. Tudo isso tem que estar escuro. Quando você começar a ter um coração grato, o que vai acontecer com você? Você vai entender que tudo que você tem veio de Deus e que Ele tem agido e que Ele não vai parar de agir. O inverno parece não ter sol suficiente para mim, mas Ele está lá. Gratidão abre as janelas dos céus. Tudo vem de Deus. Ele continua no controle. Eu queria te chamar hoje para pensar numa coisa. Que Deus está perto. Deus não está longe. Deus não está perto de ninguém que está. Deus não está longe de ninguém que está aqui. Ele está perto. Então, o que eu queria te dizer? Existe resposta nesse texto sobre como você pode enfrentar a ansiedade. Terceira coisa que eu queria dividir com vocês está no verso de número 6, o verso final da nossa exposição dessa noite. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e corações, o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queria te falar que a paz de Deus é uma paz diferente de qualquer paz que você pode conhecer. Paz para nós é estar de boa. Você tem dinheiro, está com a pessoa amada, está bem na profissão, então você tem paz. Só que isso não é verdade. A gente estava falando de ansiedade agora. Eu queria contar para vocês uma história que foi muito angustiante para mim. Um dia foi um cara visitar a igreja e eu estava lá. Tinha um cara da igreja, um jovem, trouxe um amigo dele. E Deus colocou uma coisa no meu coração para falar com aquele cara. E eu tinha tido um dia muito pesado. E Deus colocou no meu coração para falar com aquele moço: olha, você não tem paz, cara. E eu escutei aquilo que Deus falou comigo e falei: pô, Deus falou comigo. E aí eu comecei a falar com Deus: Deus, eu não vou falar isso para esse cara de jeito nenhum. O dia foi difícil, vai dar rolo. Vou falar pro cara, o cara vai vir para cima de mim e vai dar um maior problema. E começou uma discussão, eu e Deus, você pode acreditar nisso ou não. Fica a seu critério. Mas uma coisa muito interessante é que eu não tinha a menor intenção. E quando o cara chegou perto, né, um moço da igreja, apresentou para mim com todo orgulho: eu trouxe meu amigo aqui hoje. Eu falei: muito prazer, cara, seja bem-vindo e tal. Quero deixar uma mensagem para você. Pô, pode falar. Eu falei: Deus colocou no meu coração que você não tem paz. O cara cresceu demais. Falei: quem é você? Falou tudo que eu imaginava que ele ia falar. O dia tinha terminado, tinha trabalhado, tinha falado com as pessoas, ia para casa. E eu fui para casa destruído, falando com Deus: Deus, eu não falei para o Senhor que se eu falasse isso para esse cara ia meter a boca em mim e não ia acreditar em nada disso que eu estou falando. Então, para que eu fiz isso? Eu devo estar ficando louco. Eu fui para casa. Nessa época eu era pastor do subúrbio. E cheguei lá em casa, estava angustiado, não conseguia jantar, não conseguia fazer nada, ficava andando sozinho na casa de um lado para outro. Daqui a pouco bateram palma, não tinha nem campainha na casa. Eu olhei pelo vidro, era o cara da igreja. Só que ele estava na porta da minha casa, o rosto dele estava completamente molhado. Eles: eu vim aqui hoje porque eu não tenho paz. E eu pude conversar com aquele cara, dizer para ele que eu não estava querendo acusar ele nada, mas que Deus tinha colocado no meu coração de dizer aquilo para ele. E eu fiquei muito aliviado, porque ninguém tem paz sem Deus. E eu quero te dizer nessa noite que existe uma paz que Deus tem para dar para você, que não nasceu em você, e que ela vem de Deus e que pode morar no seu coração. Está baseada no pastoreio de Deus sobre a sua vida.
está baseada naquilo que o Espírito Santo pode conceder a você. E ela vai habitar dentro de você. E eu queria te explicar um pouco sobre essa paz. A primeira das características da ausência da paz da gente é o desconcerto que a gente tem com a nossa própria alma. Você está com pique de que você é um cara super profissional e você é muito reconhecido, muito querido, nananana. Mas o que a sua alma acha de você? O que você acha de você? O que a sua alma acha do que você está vivendo? Pode ser, e muitas vezes, não é o que você acha sobre o que você está vivendo. Ou seja, para deixar mais claro, o menino e a menina que você é dentro de você tem uma opinião muito diversa da que você tem sobre o que seja felicidade e o que seja paz. E é nesse lugar que Deus quer dar paz para você. E paz que reflita dependência dele, confiança nele, reconhecimento de que tudo vem dele. Que quem manda no teu trabalho não é quem você imagina, ou seja, Deus está acima de tudo, Ele pode guiar a sua vida, mudar o curso da tua história, porque a tua vida é dele. Por isso, Jesus diz que você não deve ficar ansioso, porque você não pode ter uma beleza maior do que a das flores, que hoje existem e amanhã deixam de existir. Deus tem controle sobre o belo. Deus tem o controle sobre o que você vai comer, porque os passarinhos comem e Ele sabe o curso da vida de cada um deles. Deus providencia o futuro e o presente. Deus pode tudo. Paz é vista como ausência de guerra, ausência de obstáculos, ausência de conflitos interiores. Mas Jesus diz: não, eu vim trazer uma guerra. Eu quero que pegue fogo na terra. A paz que Deus quer trazer para você está acima da sua carreira, está acima até da sua compreensão de quem Deus é. A paz está acima da sua compreensão de quem você é. Ela excede, ela transborda o seu próprio entendimento. Como é que essa paz pode acontecer na sua vida? Deus veio, mandou Jesus para fazer paz com você. Porque eu e você estávamos em guerra contra Deus, pelos nossos atos, pela nossa caminhada, pela nossa jornada. Então Deus mandou Jesus para trazer paz para o seu coração, para trazer esperança para você. Eu era inimigo de Deus, meus atos eram contrários a Deus, minha vida irritava e provocava a Deus. Eu não tinha paz e eu vivia o caos. Deus veio para fazer paz com você. E o único jeito dele pagar isso foi enviar seu filho para tirar você da escuridão. E ele quer trazer paz em primeiro lugar ao seu coração. Quer que seu coração fique em paz. Que você faça as pazes com você mesmo. Porque algumas pessoas estão vivendo uma guerra contra si mesmos. E muitas das nossas escolhas guerreiam contra a nossa felicidade. E aí seu coração não tem paz e você não consegue lidar com o que já aconteceu. Eu queria te convidar a nessa noite aceitar a bandeira da paz com você mesmo, que Deus quer fazer com você. Porque Jesus morreu para trazer paz. Segunda coisa que eu quero te dizer dentro dessa perspectiva sobre um encontro com a paz, que você precisa ser mudado para ter uma cultura de paz. Ter uma cultura de paz não significa concordar com tudo e achar que tudo que dizem está certo. Não. Mas você precisa não só encontrar a paz, mas por onde você for, propagar essa paz para as pessoas, que é um relacionamento com Deus. A paz vai trazer para você um sentido de gratidão. Queria te falar uma coisa, se você já não passou por isso, que quando as pessoas perdem seus pais, elas são tomadas por um espírito de gratidão muito grande. Enquanto os pais estavam vivos, muitos achavam que eles tinham que ter feito isso e aquilo. No dia que perdem, aí começa aquele negócio: puxa, meu pai sabia, meu pai era, meu pai... É bem típico isso. Bem típico.
Então, se você está com seu pai, sua mãe vivo, ele acha que eles tinham que ter feito muita coisa mais, e você ia ser um cara melhor, olha, cuidado quando eles partirem, para você não ter que sofrer mais erros que você pode ter cometido na sua vida. Então eu quero te recomendar que uma das maneiras de você encontrar paz e de viver essa paz é ter gratidão no seu coração, pelo que já aconteceu, pelo que Deus tem feito por você, que você não sabe mensurar. Porque as coisas mais especiais que Deus tem feito por nós, você não consegue mensurar. Não são tangíveis, não são coisas que você toca. Deus já providenciou bênçãos e cuidados por você que você não sabe. Você chama de sorte. Nossa, deu uma tremenda uma sorte. E o que você e eu precisamos é repousar em Deus e encontrar paz em Deus. O lugar sublime é ao lado de Deus. E aí tem um salmo na Bíblia, ele fala de uma coisa muito interessante. Que as ovelhas, Salmo 23, fala que as ovelhas elas têm que ir para um lugar alto para pastar. Mas para chegar nesse lugar alto, principalmente o pastoreio itinerante do Oriente, elas têm que passar pelos vales para chegar aos platôs. E nos vales é onde ficam os predadores. Por isso, o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Porque para algumas ovelhas, aquele é o vale onde os predadores vão estar. Para chegar aos platôs, onde o Salmo diz que bondade e misericórdia vão estar para sempre, é preciso andar ao lado do pastor, que é o protetor, no vale de sombra e de morte, que é onde os predadores estão. E aí, quando eu chego aos platôs, diz: olha, eu vou habitar para todo sempre ao teu lado. E eu vou descobrir como o seu coração é bondoso para com a minha miséria. E eu vou entender que grande amor o Senhor tem por mim. Porque eu andei contigo quando tudo estava muito escuro e quando a morte estava muito perto de mim. Não sei se você que está me ouvindo nessa noite já reconheceu o grau de ansiedade que você tem. Ou se você nessa noite já descobriu, já vivenciou um fato muito importante, de que talvez sua vida está acelerada e você está perdendo o que é mais importante. Deus, Ele não é só a vitória sobre a ansiedade, Ele é a vida. E eu queria te convidar nessa noite a voltar-se para Ele. Sabe, para finalizar esse tempo juntos aqui, eu vou orar por todos nós, por mim e por você. Eu sou igual a você. Mas é muito importante num tempo de ansiedade, onde a população mundial está vivendo essa crise de ansiedade. Sabe, essa sensação de jamais desligar, mas ao mesmo tempo de não conseguir concretizar, ou de ter uma vida apaziguada. Jesus veio para dar essa paz para você. E Ele pode fazer isso no seu coração. E essa é a minha oração nessa noite. Para que Deus dê paz a você. Para que Deus faça um plano especial na sua vida. Tá bom? Fica de pé. São Paulo pode ser um lugar frio. Então eu quero te convidar a cumprimentar a pessoa que está aí do seu lado. Dar uma boa noite para ela, atrás de você. Tá bom? A gente vai se encerrar. Quero dar as boas-vindas para quem está nos visitando. Faz um gesto aí com a sua mão, quem está nos visitando aí. Opa, aqui. Vocês franceses, que alegria ver vocês aqui, de férias com a gente aqui. Privilégio, viu? Irmão e cunhado da Karen, que estão ali. Faz um oizinho aí pra gente aí, tá bom? Gente, sejam muito bem-vindos, nossos visitantes, tá bom? Nossa palavra de boas-vindas para você, que Deus te abençoe. Queria falar para vocês que a gente tá num projeto como comunidade com 200 crianças lá no Campanário, o lugar mais pobre de Diadema. Quero que você ore por
trabalho que a gente está fazendo lá, através do jiu-jitsu. E essa semana, semana que vem, nós vamos ter mais uma reunião lá no Ângela, que é um lugar que eu assisti por um tempo, e que a gente também, através de música, a gente vai fazer um trabalho para 200 crianças lá, então, e adolescentes. Quero que vocês orem por isso. Domingo que vem, a gente faz o nosso evento, que é o Redenção na Paulista, tá? Lá na calçada. Você acompanhe, nós vamos ter um time aqui. Geralmente a gente convida alguém do Projeto Redenção, mas dessa vez nós vamos fazer o time local mesmo, que é um tempo da gente compartilhar um pouco de poesia, música cristã e não cristã, com uma mensagem bacana para quem está na rua, tá bom? 14h30, geralmente próximo daqui a gente faz na avenida mesmo, então vai ser da hora, tá? Se quiser estar com a gente, vai ser um super privilégio. Boa noite para você, vá em paz para sua casa, tenha paz com Deus, encontre paz com Deus. Deus veio para fazer isso, para apaziguar seu coração.